Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta com a nossa querida Escola Bíblica Dominical e hoje estudando a lição de número 7. O Ministério de Eliseu. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. São vários versículos aí a partir do versículo 5 e depois vai para o capítulo 4, a partir do primeiro versículo, estudando o milagre, da viúva, de alguma viúva, e depois temos também a partir do versículo 38. É um texto bastante extenso, a gente não leu a leitura em classe, porque ela se chama leitura em classe. Então, é importante se ler. Lá na igreja você deve participar, eu sempre deixo esse conselho. Ouça o vídeo, tire as suas conclusões, faça o seu comentário, participe, faça uma pergunta, deixe o seu joinha. Se possível, compartilhe com alguém. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Mas não deixa de ser aluno na sua igreja. Não deixe de ser aluno na sua congregação. Participe lá da aula, porque ali você tem tempo de ouvir muitos detalhes, inclusive fazer ali perguntas presencialmente junto ao seu professor. Vamos lá, nossa lição tem o objetivo de extrair alguns pontos, ou melhor, a nossa aula tem o objetivo aqui de extrair alguns pontos, comentar algumas coisas da nossa lição, porque o tempo se torna escasso se for para comentar todas as coisas. Isso se faz lá na igreja, tá bom? Vamos lá. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. É o primeiro tópico da lição. Reis bons e reis maus. O que vem a ser isso? Rei bom e mau. Observe, no período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Há uma lista de reis, principalmente os do reino de Israel, que são avesso à situação dos reis de Judá, que na sua maioria foram reis bons, pessoas diferentes. Vamos ver o que significa isso, rei bom e rei mau. No primeiro reino, ou melhor, no período do reino dividido, houve uma alternância de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta, observe, não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia adoração à idolatria. Então, a expressão rei bom e rei mau está mais voltada para o lado do seu relacionamento, da sua vida com Deus. Porque eles deixavam de servir a Deus, deixavam de fazer a sua vontade e começavam a adorar outros deuses. Nós já estudamos aí a vida de Acabe, a vida de Acasias, seu filho, enfim. Reis que deixaram Jeroboão, por exemplo, filho de Salomão. Começamos lá em Salomão e a gente veio indo, Então não tem como a gente ficar repetindo muitas coisas, mas você já pode fazer uma análise, uma reflexão daquilo que a gente já aprendeu. Os reis que puxaram, arrastaram, levaram o povo à idolatria, são vistos como rei mau. Mau por quê? Fazia as coisas más aos olhos do Senhor e, consequentemente, levava o povo à idolatria. A orgia estava presente nos cultos de idolatria, nos deuses pagãos. E esses cultos traziam uma certa curiosidade, uma certa atração para as pessoas desinformadas e que não tinham vida espiritual. Ainda hoje é assim. O mundo atrai aquele que não vive bem espiritualmente. Observe, o mundo atrai aquele que não vive bem espiritualmente. Se você vive bem espiritualmente, o mundo não vai te arrastar. Vamos para frente? Então definimos aí, rei mau porque fazia o que era mal aos olhos do Senhor e, consequentemente, oprimia o povo e levava o povo à idolatria. Segundo ponto, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. É uma longa história que está aí registrada no capítulo 3 do livro de Reis, segundo livro, e a gente não tem como comentar tudo. Mas o que acontece? Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas,
que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Eles vinham desde o tempo de Acabe reclamando e fazendo confusão. Nós estudamos aí uma lição anterior que falou sobre Acasias, filho de Acabe, que fez coisas horrendas, morreu porque não buscou a Deus. A história é muito complexa, né? Ele fica 2 anos apenas como rei e ele morre e entra então o seu irmão Jorão, que também é filho de Acabe. E eles todos têm a mesma índole, a índole herdada do seu pai, idólatra, que se casou com uma profetisa, falsa profetisa, ou melhor, uma sacerdotisa de Baal. É uma coisa tremenda. Ele trouxe a idolatria para Israel e agora os seus filhos estão dando sequência nessa tristeza de reino que era o reino de Israel. E agora Josafá se une a eles, por quê? Porque eles estão sendo ameaçados pelos moabitas. Era uma leva de nações vizinhas que estavam vindo contra esse povo. Esse mal, irmãos, vem desde muito tempo, a história é muito longa, essa história é muito antiga, né? Mas aí acontece o seguinte, eles procuram se unirem e eles dizem assim, Josafá, diz assim, olha, não tem aqui um profeta do Senhor que a gente possa consultar. Está registrado na leitura bíblica em classe. E alguém fala assim, tem aqui o profeta Eliseu, filho de Zafate, ele é o profeta do Senhor. Era a raridade, profeta do Senhor ali. Lembra de Elias? 850 profetas de Baal e Aserá, e Elias com algumas pessoas ali, né? Embora Deus disse que tinha 7.000 que não se dobraram, mas não eram profetas. O profeta era Elias. Então, agora a situação era essa. Estava escasso os profetas do Senhor. E Josafá pede, e agora vem Eliseu, apresenta-se Eliseu para eles, e Eliseu traz uma profecia de Deus. A lição gira em torno disso. O texto bíblico, né, a leitura em classe da nossa lição, está tratando disso aí. Vem o ponto 3, a predição de Eliseu. Olha como que Eliseu fala. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região sem a ação do vento e de chuva. Sem ação do vento e sem chuva. É incrível, né? Diz, não tem vento, não vai haver chuva, e Deus vai dar água em abundância. Deus vai fazer acontecer. Olha só, irmãos, o Senhor não apenas realizaria esse milagre, mas também lhes entregaria a vitória. Eliseu fez ali um questionamento em relação a Jorão, porque Jorão estava totalmente desviado dos planos de Deus, e o profeta Eliseu não aprovava as suas atitudes. Mas como Josafá estava junto, ele diz assim, em respeito a Josafá, eu vou atender. Olha como é bom você ser fiel. Vamos sair um pouquinho de foco aqui de Jorão e vamos voltar para um pouquinho para Josafá. Um rei abençoado, temia Deus, fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Rei de Judá. Então ele estava envolvido na mesma situação porque a guerra estava vindo contra todo o reino de Israel e atingiria Judá. Então, eles são ouvidos pelo profeta, são atendidos pelo profeta, abençoados por Deus através do profeta. Observe, a bênção da igreja, ela vem de Deus por meio dos profetas, por meio dos pastores, por meio dos ensinadores, dos pregadores, mas não dos profetas, não dos pastores, não dos pregadores. Nós não temos condição de fazer nada para ninguém. O que nós fazemos é transmitir a bênção de Deus pela sua graça. É Ele que dá essa autoridade, mas vem dele. Nós já estudamos uma lição a certa época aqui, a revista anterior, a gente estudou sobre os dons ministeriais e dons espirituais. E lembro de que a gente comentou sobre isso, que é muito estranho aos princípios bíblicos a gente querer dizer assim, eu determino isso, eu determino, a gente não tem muito base bíblica para isso. A gente precisa pedir, a gente precisa clamar, a gente precisa rogar ao Senhor, buscar ao Senhor, para que Ele possa fazer algo em favor de alguém, pode ser até através de nós que estamos orando, ou de uma outra forma, Deus usando o milagre. Então, Eliseu, ele atende Josafá, e ele diz assim, eu vou falar com o Senhor.
Ele pediu um tangedor. Sabe o que significa isso, irmãos? Um tocador de harpa. Tem pessoas que não gostam da música, diz que... Eu já vi alguém até dizer que Deus não fala no louvor. São coisas, detalhes diferentes, né? Mas Eliseu pediu uma música. Isso significa que ele promove um momento de adoração a Deus. Ele promove um momento de louvor a Deus e entra a servir a Deus em um culto. Ele faz um culto a Deus. Não é aquele negócio de já chegar no profeta e falar assim, a gente vai ou não vai? Ele já diz, não, pode ir. Não. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha uma busca a Deus para que Deus falasse. Tem pessoas que você contar um sonho para ele já fala assim, isso vai acontecer isso e isso na sua vida. Cuidado, viu? Cuidado com esse negócio. O profeta de Deus, ele precisa ter intimidade com Deus. Ele precisa devotar a Deus a sua adoração. Buscar a Deus com reverência e através disso Deus lhe ouvirá, lhe responderá e lhe usará para a glória do seu nome. Então ele chama alguém, traz o instrumento, a harpa, e aí ele faz aquele culto a Deus, e aí Deus lhe revela algo muito interessante. E ele diz, vai haver muita água, manda furar poço e mais poço, porque vai haver abundância de água, sem vento e sem chuva. Sabe o que é isso, irmãos? Milagre. Alguém perguntou assim, existe grande milagre? É certo dizer um grande milagre? Eu até vi um pastor comentando sobre isso. Ele não concorda com a expressão um grande milagre. Se você for fazer uma análise da palavra milagre, você vai descobrir que não existe grande milagre realmente. Por quê? Milagre é milagre. O que é milagre? É algo que não se explica. Então, se aconteceu alguma coisa que sua mãe não entendeu, seu pai não entendeu, o pastor não entendeu, seu vizinho não entendeu, você não entendeu, a medicina não entendeu, a ciência não explicou. A ciência não explica. Pronto, milagre. É grande. Já é um milagre. Então não é pecado a gente dizer, Deus fará um grande milagre na sua vida, Deus vai fazer grande milagre hoje. É grande porque vem de Deus, né? Mas na verdade poderíamos dispensar a palavra grande, simplesmente dizer um milagre. Mas se a gente está habituado, principalmente nós mineiros, a gente tem hábito de falar coisas interessantes, né? Mas falarmos grande milagre, não há pecado nisso. Mas quando se diz milagre, já está dizendo, é coisa grande, é coisa sobrenatural, é acima do natural, é acima do normal, é acima do impossível. Ou melhor, é na área do impossível. Impossível aos homens. Jesus disse que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então milagre, irmãos, é milagre. Então a expressão grande milagre é apenas a expressão que a gente usa, mas não há necessidade de dizer grande milagre, porque todo milagre é grande. Porque tudo que acontece inexplicavelmente vindo de Deus é um milagre, é um sinal, é um prodígio, é uma maravilha. A Bíblia não diz que Jesus seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Você sabia que a palavra maravilhoso na Bíblia ela só se refere a Deus? Porque exatamente quando diz que Jesus tem um título de maravilhoso, porque ele, tudo a seu respeito seria maravilhoso, seria em sinais, seria em maravilhas, que se traduz pela palavra sinais, prodígios ou milagre. Seu nascimento foi um anúncio milagroso. A sua concepção foi milagrosa, porque não houve contato do homem com a sua mãe. Tudo isso você conhece. Ao nascer, acontecem milagres. Ele nasce numa manjedoura e tanta coisa acontece. E assim a vida de Jesus é cheia de milagres. Tudo que aconteceu. E quando ele se torna adulto e começa a falar e pregar, ele dá sequência nesse milagre. E ele começa a ser o homem dos milagres. O homem que fazia milagres. Hoje não é o homem que faz milagre. Ele continua sendo o que ele era lá no princípio. O Deus que faz milagres. Então, o nosso ministério precisa ser assistido por Deus com milagres. E para isso precisamos ser como Eliseu. Escolhido, chamado, dependente, obediente a Deus. Adorador sincero.
para que Deus nos use. Ponto 2 da lição, o tópico 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil. Por que era difícil, irmãos? Emprego não era como hoje. Hoje se tem um profissionalismo tremendo, embora haja muitos milhões de desempregados em nosso país, mas hoje se tem muitas oportunidades, muitas formas de trabalho. Nós temos, por exemplo, no Brasil, nós temos aí Previdência Social. Né? Nós temos aí o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. A pessoa ficou viúva, seu marido trabalhava, seu marido era assalariado, então ela vai ganhar o mesmo salário que ele ganhava. Mas no tempo de Eliseu, não era assim. Nos tempos bíblicos, no passado, não era assim. E a mulher era, de uma certa forma, marginalizada. Observe nas genealogias que você vai ver os homens sendo contados, contados e contados. Então, quando uma mulher ficava viúva, a sua situação era muito crítica, porque, está explicando aqui, ela não tinha o sustento do marido. Se os filhos eram pequenos, como se sustentar? Como se sustentar? Se ficava dívida, está tudo escrito aqui, se ficava dívida, ela ainda era cobrada pelos credores. Tinha que pagar, trabalhar como escravo e pagar. Às vezes dar aos seus filhos, como a gente vê aí, o milagre do azeite. Né? Os filhos sendo levados, sendo inquiridos, para serem levados para trabalhar como escravo e pagar a dívida do falecido. Então a situação era muito difícil. Isso é um alerta para aqueles que vivem despreocupados, não pensam. Observe, vamos colocar entre aspas aqui. Jesus diz para a gente não estar ansioso, solícito pelo amanhã, preocupado, aquela ansiedade com o amanhã. Isso a gente não precisa, porque Deus que alimenta os pardais, é a Bíblia que diz, Ele alimenta a gente. O Deus que sustenta os lírios do campo e os veste diariamente é o Deus que nos veste. Isso foi Jesus quem falou. Mas nós temos que tomar cuidado. Nós temos que lutar para fazer alguma coisa, ter uma estabilidade na nossa vida pessoal, familiar. Precisamos trabalhar, precisamos cuidar da nossa vida, fazer alguma coisa. O homem precisa trabalhar. Na nossa cultura, alguns anos atrás, a mulher quase não trabalhava, ficava muito em casa. De alguns anos para cá, eu não tenho uma informação exata de como isso acontece no mundo dos empregos, mas de uma certa forma, de uns certos anos para cá, a mulher está ganhando campo na área do trabalho. Você vai na loja, você vê mais mulheres trabalhando do que homens. Você vai no hospital, o número de enfermeiras é muito maior do que o número de enfermeiros. E assim em tantas outras classes. E nós temos mulheres advogadas, mulheres médicas, enfermeiras, e lojistas, isso, enfim. Em todo ramo, em toda área você vê mulher trabalhando. E tem aquelas que simplesmente se acomodam, sossegam, e esperando no seu marido. E às vezes o marido é aquele que não ganha muito, não tem um bom salário, não tem uma estabilidade e não preocupa também com o seu futuro. Amanhã ou depois ele falece, ele não tem um emprego, não tem uma carteira registrada, não tem um seguro pago, um INSS, não tem nada, e a mulher está em dificuldade. Então isso precisa ser observado, precisa ser observado. É lógico, qualquer pessoa pode passar um período, um tempo da vida, que ele está sem essas coisas, sem esses recursos, mas ele precisa pensar nisso. Uma estabilidade, isso é importante. Porque a sociedade nem sempre estende a mão. Nem sempre tem condição de fazer tudo. Eu vou ser um pouco mais ousado. Nem a igreja, muitas vezes, pode fazer tudo o que as pessoas precisam. Ela faz a sua parte dentro da sua possibilidade. Mas nem sempre ela tem condição de fazer para todos o que todos ou o que todos precisam. Ou tudo o que todos precisam. Então a gente precisa tomar esse cuidado. As viúvas passavam por essa dificuldade. Aí vem um milagre, né? A única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha, o profeta, uma vasilha de azeite, né? O profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos. Se Deus for dar um milagre para nós, fazer um milagre em nossa vida, realizar alguma coisa em nossa casa, que for depender do nosso vizinho,
será como que vai acontecer? Isso aqui são as pregações antigas, irmãos, que a gente conhece, que a gente sempre pregava, né? Como será que a gente relaciona com o nosso vizinho? Hoje nós estamos vivendo uma situação assim, todo mundo sai de casa, aperta um botãozinho assim, o portão levanta, a pessoa sai de carro, vai embora, trabalha ou passeia, volta de novo, o portão levanta, ele entra para dentro, o vizinho não ficou sabendo, não viu onde foi, nem... Não é assim? Uma sociedade vivendo separada. Mas e na questão amizade? Se for preciso bater lá na porta do vizinho e falar assim, eu preciso de uma ajuda sua hoje. Eu preciso de uma vasilha emprestada. Quando eu era menino, muitas vezes a minha mãe pedia pra gente... Olha, o povo vivia disso. Eu tenho alguns anos de idade e eu era bem pequeno, eu lembro disso. A gente ia nas casas, às vezes pedia uma coada de café emprestado. Sabe o que é isso? Pedir 2, 3 colheres de pó de café emprestado para fazer um café. Acabava, não tinha venda, não tinha mercado. Era muito difícil, não é como hoje. Hoje você sai na rua, você tem o mercado, você tem loja, tem farmácia, tem tudo. Às vezes um de frente com o outro, um ao lado do outro. Antigamente não era assim, não. A dificuldade era muito grande. A gente às vezes morava na roça e às vezes tinha que ir, o pai ia na cidade comprar as coisas. Aquilo era o dia inteiro até que voltava. Não tinha ônibus. E às vezes ia com alguém que foi de carroça ou foi de cavalo. Às vezes alguém ia até de carro de boi na cidade. Era assim. A dificuldade era muito grande. Hoje não. Só que essa amizade existia. Esse companheirismo, essa dependência de um para com o outro. E hoje, se Deus for fazer alguma coisa na nossa vida, eu disse para você que a gente comenta tópicos da lição e coisas que não estão na lição. O que está aqui a gente lê, você pode ler e tal. A gente está trazendo alguma coisa com um suplemento, vamos dizer assim, um comentário extra do que está na revista. Certo? Mas me chamou a atenção isso aqui, irmãos. Ele mandou ela pedir vasos emprestados com seus vizinhos. Qual é o nosso relacionamento com os nossos vizinhos? Quando eu saio de casa e passo perto do meu vizinho, eu falo bom dia para ele? Você sabe que tem pessoa que passa perto da gente, às vezes até muito conhecido, e abaixa a cabeça ou olha para o outro lado da calçada e não fala bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Como crente, a gente age assim? Seria correto? Se Deus falar, vai lá no teu vizinho que a sua bênção está lá na casa dele. Vai lá buscar. Cuidado, vamos ter cuidado, né? Vamos observar isso que é muito importante. Mas ele disse, vai lá e busca, pede emprestado vasilhas, vasos, e não poucos. Ele disse, não poucos, pede muito vaso. Olha, irmãos, o profeta quando está na direção de Deus, olha que coisa boa. Vai e pede vasilhas, vazia. Vasilhas, vazia. Ou seja, vasos que estão vazios, porque eles vão ser cheios. Eu imagino que a mulher falou, o que será isso? O que vai acontecer? Trouxe. Falou assim, então agora você entra para o quarto, fecha a porta, vai para a intimidade com a sua família, com seus filhos, ora a Deus e pega o azeite que está na botija, esse pouquinho de azeite que você tem, e despeja nos vasos que você arrumou. Aí eu fico pensando assim, se essa mulher soubesse disso, será que ela não tinha mandado os meninos buscar mais um pouco de vaso? Sabe que é a impressão que eu tenho, a lição que eu tiro aqui? Que às vezes o nosso milagre, às vezes a nossa bênção, ela é do tamanho da nossa fé, é do tamanho do nosso esforço, da nossa crença, daquilo que empenhamos nessa batalha espiritual. Está aí a mensagem para nós. Se empenharmos mais, teremos mais. Se não empenharmos nada, nada teremos. Ela buscou muitos vasos através dos seus filhos, claro. Muitos vasos. Mas chegou uma hora que aqueles vasos acabaram. E aí diz que quando acabou, o azeite cessou. Aí Eliseu diz assim, você agora vende, paga suas dívidas, preserve os seus filhos, eles não vão mais ser levados como escravos, você paga a sua dívida e depois vocês vão viver do resto que vendeu. Existe alguém que defende uma tese de que o resto que eles viveram não é o resto da multiplicação, mas o resto do azeite que ficou na botija. Só que não temos um respaldo bíblico para afirmar. Podemos até acreditar e podemos até pregar, mas não há um respaldo bíblico para isso.
Inclusive, o nosso escritor, olha bem o que ele fala, o finalzinho do segundo ponto aí. Ele defende a tese, ou a tese que estamos falando. Ele diz aqui, ó. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. O que sobrou que estava nos vasos. Daquilo que aconteceu a multiplicação. Certo? Então, significa o quê? Que Deus dá pra gente um milagre, Deus supre as nossas necessidades, mas Ele vai deixar que a gente faça alguma coisa, que a gente trabalhe, que a gente preserve, que a gente cuide daquilo que Ele nos deu. A gente administre aquilo que Ele nos deu. Se eles pegam tudo isso e jogam fora ou dá para alguém, eles não viveriam daquilo, mas viveram do resto que sobrou. Deus espera que nós valorizemos aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele provê para nós. Ele espera que nós cuidemos. O ponto 3, fé e obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que a bênção divina seja abundante na vida de quem crê. Resumindo, precisamos crer, acreditar no milagre, mas precisamos ter fé. Ter fé é uma coisa, acreditar é outra coisa. Crença é você acreditar, você aceitar uma ideia, uma teologia, uma tese. Agora, ter fé é você ter base para isso, você ter fundamento, sustentação. É você dizer, ainda que não haja possibilidades humanamente falando, eu acredito que vai acontecer. Eu tenho fé que Deus fará um milagre. Então, os ingredientes necessários para que as bênçãos se multipliquem na nossa vida. Fé e obediência. Obediência a Deus. Ela aqui teve obediência a quem? Ao profeta. O profeta era quem? O porta-voz, o mensageiro de Deus. Ele estava trazendo uma mensagem. Lembra que eu disse no início que a nossa bênção vem de Deus através do profeta ou do pastor ou do pregador? Mas ela vem de Deus. A fonte é Deus. Ele é a fonte. A Bíblia diz, Tiago disse que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do nosso Deus. Vem dele. Todo dom perfeito, toda dádiva, toda bênção que nos dá alegria, sustentação, vem de Deus. Vamos para o último tópico para nós concluir. A morte que havia na panela. É um outro milagre. O primeiro milagre é o milagre do azeite, né? Tem aí várias lições para nós, vários exemplos, mas nós temos aqui um outro milagre acontecendo na vida do ministério de Eliseu. Isso aqui estamos comentando o ministério de Eliseu, né? A morte que havia na panela. Primeiro ponto, a escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Lembra que Elias, quando estava para subir ou para ser arrebatado, segundo a lição anterior, ele vai a Gilgal, ele vai a Betel, ele vai de Gilgal a Betel, ele vai a Dotã, ele vai a esses lugares porque Deus o mandou. E a lição passada nos informou que, muito provavelmente, essas idas ou viagens de Elias a esses lugares era visitando as escolas de profetas que existiam e avisando, notificando que ele partiria e que o seu sucessor seria Eliseu. Nós comentamos isso na lição passada. Então veja bem que os filhos estavam nessa região. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Eu comentei isso na lição passada, que escola de profeta não era um lugar que ensinava alguém a ser profeta. Não. Não é treinar alguém para ser profeta. Não é ensinar alguém a profetizar. Não. Era alguém que havia recebido um dom de profecia e estava sendo instruído na palavra. Era como se fosse isso aqui, irmãos, uma escola teológica. É uma escola teológica. Sabe por quê? Teologia. Teos, você já sabe. Deus. Logia ou logia, estudo. Estudo sobre Deus. E eles estavam estudando sobre Deus. O que eles estudavam? Eles estudavam os 5 livros de Moisés. Era o que eles tinham na época. Veja bem que o fato aqui, o livro 2 Reis, é um relato. Esse livro foi escrito posteriormente ao acontecido. Então, o que eles tinham, irmãos? Eles tinham a Torá, os 5 livros de Moisés.
E isso era lido e ensinado pelos profetas. Inclusive Elias ensinava a esses filhos do profeta. Diz que o profeta era chamado, era visto como pai. Os alunos, os que estudavam com eles, eram como filhos e eles como pai. Esse era o relacionamento. Então, eles estavam aprendendo a palavra de Deus, sendo instruídos naquilo que se dizia respeito a Deus e como viver como um verdadeiro servo de Deus, como profeta de Deus. Significa que, se você é chamado por Deus, se eu sou chamado, nós somos chamados por Deus, mas nós precisamos estudar, nós precisamos aprender sobre Deus e precisamos que alguém nos ensine, precisamos ter alguém que nos ajude a entender, a compreender as coisas de Deus. Tem alguém que quer ser profeta, quer falar, mas não quer aprender. Existe um ditado aí que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então nós precisamos ter esse cuidado de aprender. Se você quer ensinar, você gosta de pregar, você deve orar a Deus, ter vida obediente, mas você deve estudar, você deve aprender a palavra de Deus, porque é dela que você vai falar, é ela que você vai ensinar. Vamos para o ponto 2, que é o último, a morte na panela. Foi na escola de profetas em Gilgal que Eliseu ordenou aos seus servos que fizessem um ensopado para alimentar. Aqui era o almoço ou o jantar, era a comida dos alunos, dos estudantes, os que estavam estudando a palavra de Deus. E ele manda fazer um alimento e alguém sai colhendo o alimento, vegetais, alguém diz que era alguma espécie de pepino, né? Há uma informação aí. E por falta de conhecimento, eu grafei essa expressão, por falta ou provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas. Diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre, observe, que continha veneno. Então, quando fizeram, certamente alguém comeu lá na cozinha, provou, experimentou, e logo que experimentou começou a passar mal, se intoxicou, quem sabe, né, uma alergia, uma tosse, uma falta de ar, uma dor na barriga, alguma coisa aconteceu que essa pessoa passou mal e logo gritou: profeta Eliseu, tem morte na panela. Tem veneno aí, tem morte. Vamos trazer isso para o lado espiritual para a gente ver as lições? Morte na panela, morte no alimento, veneno no alimento. O que é que nós estamos comendo? Que palavra estamos nos alimentando? Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra estamos comendo? O que estamos alimentando? De que estamos alimentando? Será que não tem veneno naquilo que a gente está comendo? Será que a gente está ouvindo uma palavra boa? Será que estamos pregando uma palavra boa? Estamos dando um alimento sem veneno para alguém? Precisamos pensar nisso, irmãos. O que levou eles a ter morte ou veneno na panela? Falta de conhecimento por plantas. Saiu colhendo plantas e no meio das plantas traz um veneno, porque não sabia que era veneno. Aí você pega a frase falta de conhecimento e põe uma vírgula e tira as plantas. Falta de conhecimento trouxe morte para a panela. Falta de conhecimento trouxe morte, trouxe veneno para o alimento. Sabe o que significa isso? Falta de conhecimento bíblico. Estão fazendo uma aplicação do texto. Isso aqui foi um acontecimento no mundo físico, inclusive na alimentação. Foi uma realidade que aconteceu. E Deus fez um milagre lá. Mas estamos trazendo para o lado espiritual. Se faltar conhecimento, nós podemos ensinar heresias. É o que acontece com muita gente. Ouve um que um fala, o outro fala e faz uma mistura de coisas e fala o que não devia falar. Ensina coisas contrário à palavra de Deus. Temos que ter o cuidado de analisar, de estudar a palavra de Deus com carinho. Ninguém é obrigado a saber tudo e ninguém sabe tudo. Mas a gente tem que ter o cuidado de aprender corretamente. Sempre observando isso, viu, irmãos? É muito importante. Se você quer ensinar, cuidado para você não dar veneno para as pessoas. Não fale coisas que Deus não mandou, não fale coisas que você não tem certeza. Eu costumo aconselhar o seguinte: se a gente não entende de um assunto, a gente não entra nele. Tem coisa que a gente não domina bem, a gente não deve falar. É melhor, porque senão a gente vai criar um problema para nós mesmos e podemos envenenar alguém. Uma pessoa que é neófita, uma pessoa que tem pouco conhecimento, ele às vezes ele ouve e ele não compreende. E se você não ensinar corretamente, ele vai aprender errado, isso vai lhe envenenar e pode trazer a sua morte espiritual. Então temos que ter
esse cuidado. O que Eliseu fez? Eliseu pegou aquela panela e colocou farinha na panela. E disse, pode comer, porque não tem mais veneno na panela. Aí eu te pergunto, farinha acaba com veneno? Não acaba, irmãos. Farinha não acaba com veneno. Se alguém botar veneno num prato e depois pôr farinha, vai comer a farinha envenenada, a mesma coisa. Sabe o que aconteceu aqui? Um milagre. A farinha foi uma simples ação do homem. Eu vou colocar farinha nessa sopa e Deus vai sarar esse negócio aqui. Deus vai purificar esse alimento e nós vamos comer e ninguém vai morrer. Pronto, pela fé. Isso aconteceu, um milagre na vida de Eliseu. Não foi a farinha, foi o milagre de Deus. Foi o poder de Deus. A farinha é a parte que Eliseu poderia fazer, mas o milagre veio daquele que tudo pode. Seja um pregador, seja um ensinador, seja um estudante, seja um aluno da escola bíblica dominical, seja alguém que alimente palavras boas, seja alguém que transmita um bom alimento, que não dê veneno para as pessoas. Que não dê veneno. Nós precisamos ensinar sempre com cuidado. Evitar falar coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo muito nisso, muito, muito. Temos que ter muito cuidado. É preferível a gente nem falar. É preferível a gente não ter muita coisa para falar do que a gente falar coisa que Deus não se agrada. Que Deus te abençoe grandemente. Que você seja um frequente aluno da Escola Bíblica Dominical. Permitindo Deus, semana que vem temos mais uma aula. Que Deus possa te abençoar grandemente. Vá para a igreja domingo, vá para a Escola Dominical, participe da aula ali e tire as suas conclusões. Caso você queira fazer uma pergunta no comentário do nosso vídeo, faça isso. Estamos prontos a te atender também. Será um prazer você ser nosso companheiro nesse trabalho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.